Crede nos seus profetas e prosperareis. É a última parte de um versículo bíblico, o texto de 2 de Crónicas 20:20. Eu creio que só este pensamento expressa completamente e na sua maior amplitude o assunto que nós vamos aqui apresentar esta manhã. Mas, uma vez que eu tenho vários textos e para não perdermos tempo entre aspas, a procurar, eu resolvi apresentar, portanto, os textos aqui para que os irmãos todos possam ver e aqueles que lá estão em casa também. E já agora, eu saudei a Igreja de Canelas, mas saúdo também a Igreja Nacional e, quem sabe, a Igreja Internacional, porque hoje em dia nós não sabemos onde é que chegamos, não é? Pois bem, este texto para mim é um texto também muito significativo. Hebreus 1:1, é assim que a Epístola de Paulo aos Hebreus começa, com este texto que diz assim: havendo Deus antigamente, obviamente que aqui quando Paulo fala antigamente, ele está a falar do passado em relação ao tempo em que ele falou, e o tempo em que o apóstolo Paulo falou foi o primeiro século da era cristã. Ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Que pais são estes? São os antepassados. E como é que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais? Pelos profetas. É claro, não há margem de dúvidas. Paulo é bem claro ao dizer que a forma predileta de Deus se comunicar com o seu povo é através dos profetas. E claro, depois ele diz, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Claro que o Filho também é designado de profeta, em Deuteronômio 18:15, Moisés designou Jesus como sendo o profeta, que é o profeta por excelência, e obviamente que Jesus foi realmente também um profeta, porque profeta, o significado da palavra profeta significa enviado, aquele que é enviado por Deus, e Jesus obviamente também é um enviado, foi enviado pelo Pai. No entanto, Jesus, quando esteve nesta terra, ele fez uma predição. E nessa predição que nós encontramos no sermão profético que vem em Mateus 24, também em Lucas 17, ele disse, porque surgirão, e reparem, agora aqui Jesus está a projetar a sua predição para o futuro, e disse, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É uma mensagem que este versículo apresenta que é muito forte. E que talvez é seguramente ou deve ser perturbadora. A única coisa que eu aprecio neste versículo, sabem qual é? São as palavras, se possível fora. E sabem porquê é que eu aprecio estas palavras? Porque elas dão claramente a entender que se possível for, ou seja, que não é possível enganar quem? Enganar os escolhidos. Mas o poder de engano que será usado por aquele que Jesus definiu como sendo mentiroso e pai da mentira, que é nenhum outro do que Satanás, o diabo, o dragão, e estou a usar os termos que são usados na Bíblia para o designar, pois bem, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance e usará falsos cristos e, sobretudo, falsos profetas para enganar, se possível fora. Louvado seja Deus que não vai ser possível. Se possível fora, quem? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que atendem ao chamado de Deus. O apóstolo Paulo, no início de uma das suas epístolas, a epístola de 1 de Coríntios, disse o seguinte, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está escrito em 1 de Coríntios 1, 4 e 5 e também o versículo 7. Não sei se os irmãos já repararam, mas eu gostaria de chamar a vossa atenção particularmente para este versículo que está diante de nós, que é o versículo 7 do capítulo 1 de 1 de Coríntios. Paulo, referindo-se à igreja que iria esperar a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, e qual é a igreja que iria esperar ou iria estar viva quando o Senhor Jesus vier? Pois bem, é a igreja dos nossos tempos. Eu assumo, queridos irmãos e amigos, que todos vós e aqueles que nos estão a ouvir aceitam e acreditam que nós estamos a viver hoje na iminência da segunda vinda de Cristo. Eu espero que não haja dúvida na mente de ninguém. E já agora deixem-me dizer-vos que a parábola das 10 virgens que Jesus contou no seguimento ou durante o seu sermão profético, diz que todas as virgens acreditavam na segunda vinda de Cristo. O que é triste é que nem todas estavam prontas para essa mesma segunda vinda de Cristo em que acreditavam. E isto é algo soleníssimo que o Senhor nos advertiu. Apesar de sermos hoje uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo,
É triste dizê-lo, eu não sei quem é, Deus sabe, mas Deus nos advertiu que nem todos aqueles que dizem aguardar a segunda vinda de Cristo estarão prontos para essa mesma vinda de Cristo. Este pensamento faz-me tremer da cabeça aos pés. Porque eu posso ser, e cada um de vós pode ser, uma das virgens loucas que não estará exatamente preparada para essa segunda vinda. Mas volto a dizer, Paulo neste versículo, dizendo ou falando da igreja que esperaria a manifestação, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, nenhum dom vos falta. Ora, nós sabemos também pela pena do apóstolo Paulo, e pelo menos há 3 listas que o apóstolo Paulo fez sobre dons que o Senhor dá à sua igreja. E um desses dons, e aliás Paulo elogiou muito esse dom, qual é? É exatamente o dom de profecia. Então eu pergunto, acham que Deus, na sua misericórdia, no seu amor para com o seu povo, que ao longo de todos os séculos sempre falou e dando prioridade à sua comunicação através dos profetas, não iria dar o dom de profecia à sua igreja remanescente, ou seja, à sua igreja que esperaria a segunda vinda de Cristo? O que é que acham, irmãos? Não faz sentido nenhum. Que Deus no passado tivesse comunicado várias vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, e quando estivesse para acontecer o supremo acontecimento da história, aquilo que Paulo designou como a bendita esperança, a bem-aventurada esperança, nesse tempo o dom de profecia simplesmente se tivesse extinguido. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Então aquilo que nós podemos afirmar com toda a certeza é que o dom de profecia, sim, haveria de manifestar-se igualmente na igreja do tempo do fim. Na igreja que aguardaria a segunda vinda de Cristo. E nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos piamente, repito, piamente, que o dom de profecia se fez manifestar e continua a manifestar-se no seio da Igreja remanescente do Senhor. E já agora, relembrando as palavras que vimos há pouco, Jesus disse em Mateus 24, reparem, ele previu que iriam haver falsos profetas. Sabem uma coisa? Só existem falsos profetas quando existem verdadeiros. Eu lembro-me que as notas e as moedas de euro começaram a entrar em circulação no dia 1 de janeiro de 2002. Quem se lembra desse momento? 1 de janeiro de 2002. Alguma vez algum de vós ouviu falar que antes dessa data de 1 de janeiro de 2002 apareceram notas falsas em circulação, notas falsas de euro? Alguma vez alguém ouviu sobre isso? Não. Mas sabem uma coisa? Eu li a notícia que 2 meses depois, no final de fevereiro ou início de março de 2002, a polícia judiciária apreendeu algumas notas ou apanhou algumas notas falsas de euro. Sabem quando é que essas notas falsas apareceram? Quando as verdadeiras já estavam em circulação. Não apareceram antes. Porque aquilo que é falso só se pode manifestar, só tem alguma, entre aspas, legitimidade quando o verdadeiro está presente. Quando o verdadeiro não está presente, simplesmente o falso não existe. Conseguiram perceber o meu argumento? Se Jesus referiu que há falsos profetas e que os haveria até ao fim do tempo, o que é que isso indica? Que tem que haver verdadeiros profetas. Porque se não houvesse verdadeiro, os falsos não existiriam. Então o simples facto de Jesus ter dito que há falsos profetas é a garantia de que tem que haver profetas verdadeiros. Ok? Avançando. No último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, eu estou mais do que certo que os irmãos conhecem esta versão, diz assim, e eu escolhi a versão Almeida Corrigida Fiel, é o que as siglas ACF significam, e diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Já agora uma pergunta, não faz parte da apresentação que eu quero fazer, mas faço uma pergunta para a vossa reflexão. Este texto, que é o texto, perdão, ali está 12:7, é 17. Peço desculpa, há aqui uma gralha. Portanto, é Apocalipse 12:17. Reparem, este texto, que é o último versículo do capítulo 12 de Apocalipse, diz que o dragão, quem é o dragão? Pois bem, o versículo 9 do mesmo capítulo 12 diz que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Não há dúvidas quanto à identidade do dragão, deste símbolo, ok? Não é um dragão literal, obviamente, é um símbolo. Então diz aqui que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. A pergunta que eu faço é, como? Como é que o dragão irá fazer guerra ao remanescente da sua semente no tempo do fim? Pois bem, queridos, a resposta vem no capítulo a seguir, o capítulo 13. E o capítulo 13 apresenta-nos 2 bestas. O que é que bestas simbolizam em profecia? Simbolizam impérios, reinos.
E há duas grandes bestas que são apresentadas no capítulo 13. Pois bem, essa descrição das bestas é nada mais, nada menos do que a resposta à pergunta que nós podemos fazer ao ler o versículo 17, que é o último versículo do capítulo 12. A forma como o dragão irá fazer guerra ao resto da sua semente é através desses dois grandes poderes que ele utilizará. Que poderes são esses? Pois bem, nós, adventistas do sétimo dia, temos identificado a primeira besta, a besta que sobe do mar, como o sistema papal, o sistema católico romano. E eu não peço desculpa a ninguém por dizer isto abertamente e sem papas na língua. A primeira besta de Apocalipse refere-se ao sistema papal. Ponto final, parágrafo. Eu digo isto com toda a convicção porque, infelizmente, hoje, mesmo no nosso seio, existem alguns iluminados que tentam desacreditar esta interpretação. Não deem vozes, não deem ouvidos a essas vozes. São vozes de falsos profetas. E já agora deixem-me dizer-vos muito honestamente que não fomos nós, adventistas do sétimo dia, que viemos a primeira vez com esta interpretação. Ela foi subscrita por todos, repito, todos os reformadores protestantes a partir do século XVI da nossa era. Eu tenho um livro lá em casa em que contém citações que foram rebuscadas em livros históricos desses mesmos autores, tem citações de todos os reformadores protestantes, repito, todos os principais, desde Martinho Lutero, que foi, digamos, o grande astro da reforma protestante, passando por João Calvino, por Zwinglio, por Melanchthon, por Latimer, por muitos outros. Todos eles, repito, todos eles, sem exceção, identificaram a primeira besta de Apocalipse 13 como sendo o sistema papal. E deixa-me dizer-vos mais isto, caso alguns possam pensar que nós estamos aqui a querer ofender os nossos amigos católico-romanos. Não, não se trata de ofender, trata-se apenas de dizer a verdade como ela é. E a verdade é que o sistema papal foi identificado por esses reformadores e, pasmem, todos esses reformadores eram membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Todos eles. Martinho Lutero era um professor de teologia. Foi um frade num convento. Todos eles eram homens da Igreja. E todos eles, pelo estudo pessoal da Sagrada Escritura, pela orientação do Espírito Santo, vieram a descobrir que o sistema que começou a fazer uma terrível guerra contra eles era o sistema que eles identificaram na profecia, não apenas no símbolo da primeira besta de Apocalipse 13, mas também no símbolo do Anticristo, no símbolo da ponta pequena de Daniel 7 e Daniel 8, no símbolo do homem do pecado de 2 Tessalonicenses 2. Isto não foi uma invenção dos adventistas do sétimo dia, isto nasceu com os protestantes, com os reformadores protestantes. Infelizmente, hoje, as igrejas tradicionais protestantes rejeitaram completamente esta interpretação. Nós somos a única igreja que mantém esta interpretação e mantém de forma oficial. Segunda besta de Apocalipse 13 representa um poder muito grande também, o poder da nação norte-americana, os Estados Unidos da América. E mais uma vez, não fomos nós, adventistas do sétimo dia, que inventámos esta interpretação. Ela surgiu no meio protestante. Já no século XIX, é verdade. Pouco antes do grande desapontamento, em 1844, protestantes, ao estudarem as Escrituras e particularmente as profecias, identificaram a segunda besta de Apocalipse 13 como sendo a nação americana, os Estados Unidos da América. É verdade. Isto vem tudo documentado num livro que foi escrito depois de uma tese de doutoramento em História por um teólogo brasileiro, Vanderlei Dornelles, que escreveu um livro, portanto, e onde ele baseia toda a sua investigação histórica e diz claramente, portanto, indica todas essas fontes. Eu li esse livro há 7 anos atrás. É verdade que depois, posteriormente, os adventistas do sétimo dia, digamos, limaram algumas arestas dessa interpretação, mas a interpretação não nasceu com os adventistas do sétimo dia. Mas, mais uma vez, nós somos a única igreja protestante hoje que mantém essa interpretação. Voltando aqui ao texto de Apocalipse 12:17, quais são as duas grandes características que identificarão o remanescente do tempo do fim? A primeira é, guarda os mandamentos de Deus. Se guardam, certamente também vão ensinar. E segundo, tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Já lá vamos. Mas já agora deixem-me dizer-vos que aqui em Apocalipse 12 há duas outras características que não vêm mencionadas neste versículo, mas que vêm mencionadas no contexto do capítulo 12 e que nos ajudam a identificar quem é o remanescente da profecia bíblica. E sabem qual é? É que outra característica, este remanescente surgiria na terra que ajudou a mulher. Ora,
o termo em grego que foi traduzido por terra é o mesmo termo que aparece em Apocalipse 13:11, onde diz que a besta surgiu da terra. Então, que terra é esta? Pois bem, esta terra é um local geográfico onde surgiria essa besta. Ora, já identificámos a besta como sendo os Estados Unidos da América, então quer isso dizer o quê? Que o remanescente de Deus, segundo a profecia bíblica, iria surgir num determinado local do mundo, denominado terra, e esse local do mundo, esse local geográfico ficou conhecido como o Novo Mundo, e esse local geográfico ajudou a mulher. O que é a mulher em profecia bíblica? É a igreja, é o povo de Deus. E como é que ajudou? Pois bem, muitos europeus fugiram da Europa, atravessaram o Atlântico Norte em direção ao Novo Mundo, para aí poderem adorar livremente a Deus segundo os ditames da sua consciência. Irmãos, esta é uma história lindíssima e que me faz arrepiar. Faz parte da nossa história. E porquê é que eu digo da nossa história? Faz parte da história nossa como povo de Deus. E deixem-me dizer-vos, não tenho nenhum sangue americano a correr-me nas veias, mas tenho um grande orgulho da história americana. Porquê? Porque é a história do povo de Deus. É uma nação que foi fundada nos princípios da palavra de Deus. Quando um grupo de imigrantes zarpou do sul de Inglaterra, de Southampton, em direção ao Novo Mundo, e foi uma travessia que demorou mais de 2 meses, chegaram a Cape Cod, no estado atual de Massachusetts, e chegaram lá em novembro do ano de 1620. E precisamente há 4 anos atrás, no ano de 2020, houve comemorações a comemorar os 400 anos da chegada desses pais peregrinos aos Estados Unidos. Esses pais peregrinos, quando chegaram lá, ou melhor, antes de chegarem lá, durante a travessia, nesse famoso navio chamado Mayflower, que traduzido literalmente quer dizer a flor de maio, no porão desse navio, em oração, todos eles suplicaram a Deus que iluminasse a sua mente para que eles, ao chegar ao Novo Mundo, pudessem criar uma terra onde pudessem ser livres para adorar o seu Deus. Irmãos, isto comove-me profundamente. E foi desse documento que surgiu a Constituição dos Estados Unidos, seguramente o mais lindo documento legal que existe em toda a história humana. Volto a dizer, não sou americano, portanto estou à vontade para falar. Outra característica que aparece em Apocalipse 12. Este remanescente só apareceria depois de ter expirado ou vencido um período profético que é mencionado precisamente em Apocalipse 12. E esse período profético é mencionado por 2 vezes, no versículo 6 e depois no versículo 14. No versículo 6 diz 1260 dias. No versículo 14 diz 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. É a mesma coisa. 1260 anos. Quando é que esses 1260 anos expiraram? Nós sabemos, não vou aqui entrar nos detalhes da profecia, expiraram em 1798. Então significa o quê? Que o remanescente indicado aqui neste texto de Apocalipse 12:17 não surgiria na cena da história, senão depois de 1798. Agora reparem, temos 4 características bíblicas, que nos ajudam a identificar o remanescente. Primeira característica, o remanescente só surgiria na cena da história depois de 1798, não antes. Se não era antes de 1798, todas as igrejas cristãs protestantes tradicionais estão automaticamente excluídas. Estão a perceber o meu raciocínio? Porque todas as igrejas protestantes tradicionais surgiram século XVI, século XVII. E digo século XVII porque estou a incluir, por exemplo, as igrejas metodistas que surgiram em Inglaterra. Então todas essas estão excluídas. Ok? Outra característica das 4 surgiria nos Estados Unidos da América. Terceira característica, seria um povo que seria levado a guardar os mandamentos de Deus. E 4ª característica, seria um povo que teria o testemunho de Jesus Cristo, já iremos ver, é o nosso objetivo principal. Reparem, quando nós pegamos nestas 4 características, que repito, são bíblicas, e aplicamos estes 4 filtros, digamos assim, a todas as denominações religiosas que há no mundo, só há uma que subsiste. Uma denominação, e essa denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, eu não digo isto com orgulho, com vaidade, eu digo isto porque isto são factos. E contra factos não há argumentos. Vocês dirão, mas há outras denominações que surgiram nos Estados Unidos. Sim, é verdade. Querem um exemplo? Por exemplo, a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja dos Mormons. Surgiu nos Estados Unidos? Sim, surgiu. Surgiu depois de 1798? Sim, surgiu. Clamam eles ter o testemunho de Jesus Cristo? Sim.
Agora eu pergunto, se eles clamam ter o testemunho de Jesus Cristo, e já vamos ver que o testemunho de Jesus Cristo equivale, portanto, a uma voz profética, porquê que o profeta que eles dizem ter não levou os seus fiéis a guardar os mandamentos de Deus? Qual é a conclusão lógica a que nós podemos chegar? É que esse profeta não era um profeta verdadeiro. Porque o profeta verdadeiro é aquele que induz os seus fiéis a guardar os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. Porque Tiago 2 diz que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se quê? Culpado de todos. Estão a perceber a lógica? Outro grupo religioso, as chamadas Testemunhas de Jeová, apareceram depois de 1798, apareceram nos Estados Unidos, sim, apareceram. Clamam também ou reivindicam ter o espírito de profecia no seu seio? Reivindicam. Pergunto, e então, esse profeta encorajou os seus fiéis a guardar os mandamentos? Não. O que é que nós podemos concluir? A mesma coisa. Falso profeta. É óbvio, irmãos. Não há margem para dúvidas. E daí aqui o meu à vontade em dizer estas coisas com toda a convicção e com todo o entusiasmo e com todo o fervor. São factos bíblicos. Agora, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Vamos ver agora mais em detalhe. Olhem, eu pus aqui, não sei se conseguem ver aqui, dois textos bíblicos em paralelo. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:8 e 9. Um anjo, e sabemos que esse anjo foi o anjo Gabriel, que nós sabemos que foi o anjo que substituiu Lúcifer nas suas funções, apareceu a João, e quando esse anjo apareceu a João foi para lhe revelar coisas que João até ali não tinha percebido. Aliás, o mesmo anjo Gabriel tinha dado explicações ao profeta Daniel muitos séculos antes. E disse-lhe assim, quando João viu ou ouviu as explicações que o anjo lhe tinha dado, ele certamente ficou tão satisfeito, tão encorajado, que ele, num ato quase sem pensar, ele se lançou aos pés do anjo para o adorar. E diz assim o texto em Apocalipse 19:10, lancei-me aos seus pés para o adorar. E agora reparem, vejam no outro exemplo, no texto de Apocalipse 22:8 e 9, foi uma segunda vez, uma segunda experiência, e foi a mesma coisa. Prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Mas ele disse-me, e olhem, olha, não faças tal, olha, não faças tal. Estão a ver o paralelismo? Está ou não está o paralelismo certo? Sou teu conservo, eu sou teu conservo, e dos teus irmãos, e dos teus irmãos. E depois, reparem, eu pus a vermelho para notar a diferença, que tem o testemunho de Jesus. E o que é que diz o outro texto? Os profetas. E finalmente ele termina com a ideia, adora a Deus, adora a Deus. Reparem, são ou não são dois textos bíblicos paralelos? Claramente. E nós podemos ver ali, por isso é que eu pus ali lado a lado, para vocês verem que mesmo as palavras são iguais. Mas há ali uma frase que é diferente. Quem são aqueles que têm o testemunho de Jesus? Pois bem, segundo o paralelismo e segundo o que revela Apocalipse 22:8 e 9, aqueles que têm o testemunho de Jesus são nada mais, nada menos do que quem? Os profetas. Então, se a igreja remanescente, uma das características é que tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é mantido pelos profetas, o que é que isso significa? Que a igreja remanescente de Deus teria um profeta ou profetiza no seu seio. E porquê é que eu digo profetiza? Porque há exemplos de profetizas no Antigo Testamento e há exemplos de profetizas no Novo Testamento. Querem alguns exemplos? Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Míriam, que era irmã de Moisés e de Arão, que é chamada de profetisa. Nós temos Débora, Juízes 4:4, uma mulher casada, mulher de Lapidote, diz lá o texto. Temos uma outra profetisa, Hulda, Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, temos Ana, uma senhora já velhinha, que estava no templo quando José e Maria foram dedicar o bebé a Jesus. Temos também as 4 filhas de Filipe, mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que profetizavam. Se profetizavam eram o quê? Tinham que ser profetisas, obviamente. Então, Deus ao longo da história não apenas escolheu homens para o ministério profético, mas também escolheu mulheres. E reparem, por exemplo, temos uma mulher, por exemplo, casada, solteira, Míriam era solteira quando profetizou. Temos, por exemplo, Débora e Hulda, que eram casadas. Temos Ana, que era viúva. Não importa o estado marital, isso não conta para Deus. Deus escolheu mulheres também. Ok? Vamos avançar. Temos este texto do Antigo Testamento, que os irmãos também certamente conhecem muito bem. Amós 3:7 diz o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem? Como é que lhe chama? Aos seus servos, os profetas. Querem um exemplo de que isto é verdade, este texto? Claro, tem que ser verdade, se está na palavra de Deus tem que ser verdade. Mas eu gosto da coerência da mensagem bíblica. Querem ver um exemplo?
Em Gênesis 27, diz assim, agora pois, e está a fazer referência a Abimeleque, rei de Gerar, restitui a mulher, foi Deus que lhe apareceu em sonho, este rei, restitui a mulher ao seu marido, está a referir-se a Abraão, o nome Abraão não vem no versículo 7, mas está no contexto. Agora pois, restitui a mulher ao seu marido, Abraão, porque profeta é. É Deus a falar em sonho ao rei Abimeleque. E está a dizer que Abraão é o quê? É profeta. Então o próprio Deus reconheceu Abraão como profeta, sim ou não? Claro que sim. Então, se Deus reconheceu Abraão como profeta, e se nos é dito na sua palavra que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas, acham que o Senhor indicou ou revelou alguma coisa ao seu servo Abraão, por exemplo, antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. E disse o Senhor, ocultarei eu Abraão o que faço? Olhem aqui. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Bom, aqui o Senhor dá uma razão, mas a outra razão, que não vem aqui indicada neste texto, mas nós sabemos à luz de Amós 3,7, é que o Senhor não iria ocultar a Abraão. Porquê? Porque o Senhor nada faz sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E como Abraão era profeta, o Senhor teve que revelar a Abraão aquilo que iria fazer, nomeadamente destruir as cidades da planície, que eram Sodoma e Gomorra e outras cidades. Estão a entender o princípio, a lógica? E agora reparem, Jesus disse, e está em Lucas 17, apenas o evangelista Lucas registrou estas palavras, certamente que Jesus as disse, mas Mateus não as registrou, apenas Lucas o fez. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pergunto, Deus fez ou não fez, Cristo fez ou não fez, um paralelismo entre o período que precedeu a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e o período da história que precederá a sua segunda vinda, sim ou não? Claramente. E eu pergunto, e se antes de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, o Senhor achou por bem não ocultar ao seu servo Abraão, que era profeta, aquilo que estava a fazer, e se Jesus comparou um período com o outro, acham que faria algum sentido quando estivéssemos a chegar a este final período da história, o Senhor não revelar nada aos seus servos profetas ou profetisas? Irmãos, isto não faz sentido absolutamente nenhum, basta nós pegarmos na nossa mente e logicamente pensarmos. Eu repito, não sei se me acompanharam no meu raciocínio, eu volto a dizer. Jesus comparou o período que precedeu a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, o tempo de Ló, com o período que precederá a sua segunda vinda. Se nesse período que precedeu a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor achou por bem, fez mesmo questão de não ocultar, ou seja, de revelar ao seu servo Abraão, que era profeta, aquilo que estava para acontecer, então acho que o Senhor não iria, no tempo do fim, antes da sua segunda vinda, revelar através de profetas aquilo que estaria para acontecer? Não faz sentido de outra maneira, queridos. Agora, nós sabemos, e eu agradeço à jovem Marta por ela ter contado aqui a história para as crianças, ela já falou, aliás até deu alguns dados de biografia que eu também vou aqui partilhar. Nós, adventistas do sétimo dia, reconhecemos que Ellen Goldwhite, aliás o nome completo era Ellen Gold Harmon White. White era o nome de casada, que ela adotou, o nome do marido, quando casaram em 30 de agosto de 1846. Nós, adventistas do sétimo dia, reconhecemos que todas as especificações proféticas, eu não tive tempo, senão ia ficar muito grande esta apresentação, mas existem critérios bíblicos muito claros para nós identificarmos um profeta verdadeiro de um profeta que não é verdadeiro. E sabe uma coisa? Quando nós aplicamos esses critérios bíblicos ao ministério e à vida de Ellen White, ela passa em todos os critérios, todos. Fica tudo com o checklist. Quem foi Ellen Goldwhite? Sabem, não foi há muito tempo atrás que o meu filho primogênito, o meu Timóteo, me falou da inteligência artificial. E eu perguntei a ele, o que é isso? Se calhar alguns de vós aqui nunca ouviram falar, ou se calhar até já. Os jovens não preciso perguntar, que eles já todos sabem. E o meu filho veio mostrar no computador o que era e conduziu-me ao ChatGPT, ou ChatGPT em inglês. E então fez lá perguntas. Eu disse, realmente, isto funciona. E olha, desde então eu comecei a usar. E sabem, tem sido muito interessante estas pesquisas. Sabem, não trouxe aqui, por acaso era para trazer, mas não preciso, uma máquina de calcular. Sabem,
uma máquina de calcular é, de certo modo, já um mecanismo de inteligência artificial. Eu lembro a primeira vez numa loja na minha cidade natal, em Lourenço Marques, Moçambique, estar a fazer compras, e eu estava habituado, nos meus primeiros anos de infância, a ir a uma loja com a minha mãe fazer compras, e o senhor lá no balcão pegava num caderno, não é, de apontamentos, e então com uma esferográfica começava a fazer contas, e fazia todas as contas de cabeça. E eu fui a uma loja e vi lá uma máquina, era assim umas teclas muito grandes, e vi lá a pessoa a carregar nas teclas, depois deu lá uma manivela, aquilo. Eu fiquei a olhar para aquilo e eu perguntei à pessoa, o que é que aquilo faz? Faz contas. Uma máquina a fazer contas. Aquilo foi muito estranho para mim. Eu tinha para aí quê? 6 anos, 7 anos? Mas foi a primeira inteligência artificial, digamos assim, que surgiu. O que é que a máquina de calcular faz? Através de uma série de circuitos, num instante faz contas que nós demoraríamos muito tempo a fazer. O que é que a inteligência artificial faz? Lê uma série de textos que estão na internet, assim, de forma à velocidade da luz, e depois apresenta as conclusões. E eu fui ao ChatGPT e fiz a pergunta, quem foi Ellen Goldwhite? Estão com curiosidade em saber o que é que o ChatGPT me respondeu? Vamos lá ver, eu vou partilhar convosco. Diz assim, Ellen Goldwhite, 1827-1915, são as datas que normalmente, quando se colocam estas datas à frente do nome de alguém, significa o ano de nascimento e o ano de falecimento, foi uma das fundadoras e uma figura central do movimento adventista do sétimo dia. Ela é amplamente conhecida pelo seu dom de profecia, sendo considerada uma profetisa pelos seus seguidores e pelas suas numerosas visões e escritos religiosos, que influenciaram fortemente a doutrina e o desenvolvimento da Igreja Adventista. Até aqui, o que é que acham? Eu achei interessante a resposta. Sim senhora. Eu era capaz de dar o meu ok para o ChatGPT. Muito bem, vamos continuar a ver. O que é que diz? Ao longo da sua vida, Ellen White escreveu mais de 5.000 artigos e 40 livros. Também está certo. Cobrindo temas variados como saúde, educação, espiritualidade, teologia e escatologia. Escatologia é a parte da teologia que se demora sobre os acontecimentos dos últimos dias. Scatos vem da palavra grega último. O seu livro mais famoso, O Grande Conflito, aborda o conflito entre o bem e o mal do ponto de vista bíblico, desde o início do pecado até ao fim dos tempos. Está certo? Que nota é que vocês dariam até aqui ao ChatGPT? É 100%, eu concordo, 20 valores. Continuar. Ela também desempenhou um papel importante na promoção de um estilo de vida saudável, fundando hospitais e incentivando a reforma de saúde dentro da Igreja Adventista. As suas orientações sobre alimentação vegetariana, abstinência de álcool e importância de um estilo de vida saudável continuam a ser princípios valorizados pelos adventistas. Ok? Continuam a ser princípios valorizados pelos adventistas. Desculpem lá, de eu voltar atrás e voltar a ler isto. Eu vou ler outra vez. Continuam a ser princípios valorizados pelos adventistas. Será que são? Eu não quero que ninguém responda, é só uma pergunta para reflexão. Mas, durante muitas gerações de adventistas, sim, isto foi verdade. Ainda continua a ser. Mas eu acho que o número parece estar a diminuir. Parece-me, posso estar enganado. Mais. Ellen White é uma figura respeitada e influente entre os adventistas, que veem os seus escritos como orientações inspiradas por Deus, embora não sejam considerados equivalentes à Bíblia. Fonte, pus ali, ChatGPT. O que é que acham? 100%. A inteligência artificial sabe dizer umas coisas. Agora, eu já fiz há pouco referência, volto a fazer referência. Aqui esta frase particularmente, continuam a ser princípios valorizados pelos adventistas. Faço novamente a pergunta, será que são? Agora, fui novamente ao ChatGPT e fiz uma pergunta, porque eu já tinha feito uma busca numa enciclopédia, mas eu quis saber qual é o valor ou qual é o reconhecimento que esta enciclopédia tem. Eu fiz assim esta pergunta ao ChatGPT, qual é a enciclopédia mais famosa do mundo? Sabem qual é? Quem é que quer dar uma dica? A Wikipédia, sim, nos nossos dias, sim. Mas antes de aparecer a internet, qual era? Quem? Mais alto? Britânica, exatamente. Enciclopédia Britânica. Muito bem. Certíssimo. Então vamos ver qual é a resposta do ChatGPT. A enciclopédia mais famosa do mundo é a Enciclopédia Britânica. Em inglês, a Enciclopédia Britânica. Ela foi publicada pela primeira vez, imaginem, século XVIII, em 1768, na Escócia. E é conhecida pela sua abrangência e rigor académico.
a versão impressa da Enciclopédia Britânica foi publicada até 2010, porque eles certamente começaram a perceber que, com o advento da internet, não valia mais a pena estar sempre a atualizar na parte impressa. Então passou a estar apenas disponível em formato digital. Mas hoje ela existe principalmente em formato digital. A Wikipédia, cá está, também é muito popular atualmente, especialmente pela sua acessibilidade online e por ser colaborativa, mas não possui a mesma tradição de revisão editorial da britânica. O que é que isto quer dizer revisão editorial? Que há um conjunto de editores que revêem todos os artigos, que vão confirmar se tudo está certo e só assim é que publicam. Só depois disso, dessa revisão, é que publicam. O mesmo não acontece com a Wikipédia, porque a Wikipédia qualquer um pode lá escrever e ninguém está lá para eventualmente revisar, ok? Mais uma vez, onde é que eu fui buscar isto? Ao fonte ChatGPT. Então, a Wikipédia também é muito popular atualmente, especialmente pela sua acessibilidade online e por ser colaborativa, mas não possui a mesma tradição de revisão editorial da britânica. Pois bem, tem aqui uma imagem da Enciclopédia Britânica Online, ok? E eu fui buscar o nome, o que é que a Enciclopédia Britânica tem a dizer sobre Ellen Gold Harmon White. Estão a ver ali o nome completo de Ellen White? Normalmente só falamos o primeiro e último nome, é como nós fazemos também hoje. Por exemplo, quando se refere a mim, Paulo Cordeiro, mas o meu nome completo é Paulo Manuel Nobre Cordeiro. Mas normalmente tratamos as pessoas pelo primeiro e último nome, ok? Então, vamos ver o que é que a Enciclopédia Britânica diz. A tradução é minha, com a ajuda também da inteligência artificial, do Google Tradutor, não é? Que dá jeito, porque é mais rápido. Podia também fazer a tradução, que sei o inglês, mas, enfim, com o Google Tradutor é muito mais rápido. Então diz assim a Enciclopédia Britânica. E eu traduzi todo o artigo, não é muito grande, é pequenino. Diz assim: Ellen Gold Harmon White, nascida a 26 de novembro de 1827, Gorham, Maine, como disse a Marta, e muito bem, Estados Unidos da América, falecida a 16 de julho de 1915, Santa Helena, Califórnia. Eu e a minha mulher tivemos no dia 16 de novembro de 2003 na casa de Ellen White, onde ela faleceu e viveu os últimos 15 anos da sua vida. É chamada a casa de Elms Haven, que fica portanto, no estado da Califórnia. Foi uma líder religiosa norte-americana que foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cujas profecias e outras orientações foram fundamentais para o crescimento inicial daquela denominação. Até aqui, tudo certíssimo também. Ellen Harmon sofreu uma lesão grave. Porque é que aqui elas não dizem Ellen White? Porque aqui, quando ela sofreu esta lesão grave, era solteira. Se era solteira, não tinha ainda o nome White. Portanto, a enciclopédia até neste detalhe está certíssima. Ellen Harmon sofreu uma lesão grave aos 9 anos de idade que a deixou facialmente desfigurada, ou seja, a face dela ficou desfigurada. E durante algum tempo incapaz de frequentar a escola. A sua educação terminou com um breve período no seminário Westbrook e no Colégio Feminino de Portland, Maine, em 1839. No ano seguinte, passou por uma experiência religiosa numa religião campal metodista e foi batizada em 1842. Pouco tempo depois, seguiu a sua família e tornou-se seguidora de Guilherme Miller, o profeta adventista que pregava o regresso iminente de Cristo, marcado para 22 de outubro de 1844. Até aqui, os dados batem certo? Tudo bate certo. Mais tarde, sem se desanimar com o aparente fracasso da profecia de Miller, Harmon manteve a visão adventista. Que visão adventista era essa? A certeza de que Jesus viria. Eles chegaram à conclusão de que realmente tinha havido um erro no cálculo. Inicialmente pensaram que tinha havido um erro no cálculo. Depois, o estudo mais aprofundado levou-os a crer que não tinha havido erro no cálculo, mas sim erro de interpretação. Quanto à profecia de Daniel 8,14. Os irmãos sabem isso, não vou agora atardar-me. Em dezembro de 1844, Harmon teve a primeira do que mais tarde afirmaria serem cerca de 2.000 visões. 2.000. Reparem quantos anos Ellen White exerceu o seu ministério, desde a idade de 17 anos. Aqui, em dezembro de 1844, ela tinha 17 anos. Eu recordo, ela nasceu em novembro de 1827, façam as contas. Dezembro de 1844 já tinha completado 17 anos um mês antes, em novembro. Então, desde a idade de 17 anos até à idade de 87 anos, façam as contas. 87 menos 17 dá 70. Curiosamente, o número 70 é um número significativo na Bíblia, não acham? O número de filhos de Israel que foram para o Egito foi de 70 almas. O número de anos que durou o cativeiro em Babilónia, 70 anos. Curiosamente, se calhar não foi por acaso.
Ela iniciou um ministério itinerante para os mileritas desanimados, trazendo notícias do futuro e mensagens de encorajamento obtidas com as suas visões. Em 1846 casou com o reverendo James White. Aqui a palavra reverendo é que não soa muito bem aos nossos ouvidos adventistas, mas repare, é o que diz a Enciclopédia Britânica, portanto não estou aqui a inventar nada. Porque normalmente entre os protestantes há o hábito, e sobretudo nos países anglo-saxónicos, de tratar os pastores por reverendos. Nós adventistas achamos, e bem, que não é um título apropriado, mas é o que a enciclopédia diz e neste aspecto é o único talvez que eu não concordo aqui com a enciclopédia. Com o reverendo James White, outro ministro adventista. Viajaram juntos pela Nova Inglaterra, já agora a Nova Inglaterra é a parte nordeste dos Estados Unidos, que foi onde chegaram os pioneiros, no tal navio Mayflower, e mudaram-se gradualmente para lugares mais distantes, espalhando a fé adventista. Publicou, e aqui é a tradução do livro, um esboço da experiência cristã e pontos de vista de Ellen G. White, em 1851, e em seguida o seu suplemento à experiência e pontos de vista de Ellen Goldwhite, em 1854. Depois de os White se terem mudado para Battle Creek, no Michigan, isto já mais ao oeste, não é? Em relação à Nova Inglaterra, em 1855, aquela cidade tornou-se o centro da atividade adventista. Battle Creek, realmente, existe lá um museu vivo sobre a presença adventista em Battle Creek. Nunca lá estive, a minha mulher já lá esteve, outros já estiveram lá. É realmente algo, digamos, faz parte da história americana. Aquela cidade tornou-se o centro da atividade adventista. Representantes de congregações adventistas dispersas reuniram-se ali em 1860 e adotaram o nome de Adventistas do Sétimo Dia. E já agora faço aqui uma pausa muito breve para dizer que este nome foi, sem dúvida alguma, eu acredito, inspirado por Deus. Reparem bem, em inglês a palavra é Seventh-day Adventist Church, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seven Day. O que é o Seventh Day, o sétimo dia? O Seventh Day, ou sétimo dia, é nada mais, nada menos do que o memorial da criação. A Adventista aponta para quê? Para a segunda vinda de Cristo. Repare, o nosso nome cobre toda a história, desde o início até ao final da história humana. Desde o início, sétimo dia, aponta para a criação, até à segunda vinda de Cristo, que aponta para o fim, para o epílogo da história humana. Seventh Day Adventist. Toda a história abarcada neste nome. Não sei se já tinham pensado nisto. É um nome que eu acredito foi mesmo inspirado por Deus. Então, reparem, adotaram o nome Adventista do Sétimo Dia. 3 anos depois de 1860, ou seja, em 1863, nunca mais me esqueci desta data, porque foi exatamente 100 anos antes de eu nascer, nasci em 1963. Já agora, 1863 foi o ano, descobri isto no meu primeiro ano de Teologia em Colões, quando fui visitar a sede mundial da Cruz Vermelha Internacional, que fica em Genebra, na Suíça, e lá vi que a Cruz Vermelha Suíça foi fundada, imaginem em que ano? 1863. Então, 3 anos depois, a Igreja adotou uma estrutura denominacional formal. Ao longo do trabalho de organização e estabelecimento de uma ortodoxia adventista, as visões de Ellen White foram uma força orientadora. Isto está completamente fora de questão. As interpretações bíblicas que ela recebeu foram prontamente aceites. Grande parte do programa da Igreja, assim revelado, foi publicado nos seus testemunhos para a Igreja, que acabou por crescer de 16 páginas na sua edição de 1855 para preencher 9 volumes. Eu tenho lá na minha biblioteca estes 9 volumes e agora traduzidos para português. Português é das poucas línguas em que os 9 volumes completos estão traduzidos. Creio que em espanhol também estão traduzidos. As suas opiniões sobre saúde, especialmente a sua oposição ao uso de café, chá, carne e drogas, foram incorporadas na prática adventista do sétimo dia. Eu já vou voltar atrás sobre esta afirmação da Enciclopédia Britânica. Em 1866, White ajudou a estabelecer o Western Health Reform Institute, que quer dizer Instituto de Reforma da Saúde do Oeste, em Battle Creek. Reparem, antes, nesta altura, Battle Creek era considerado como estando no Oeste. Nós hoje olhamos para o mapa dos Estados Unidos e digamos assim, como assim? Mas Battle Creek não é no Oeste, ela, quando muito no Mid-América, no meio da América. Pois, só que naquele tempo, no século XIX, ainda não se tinham feito grandes explorações para o Grande Oeste americano, não é? Que foi precisamente no final do século XIX que se fizeram as grandes incursões para o chamado Grande Oeste americano. Então, claro, nesta altura o Oeste era Battle Creek, já era Oeste em relação à Nova Inglaterra, mas depois outro Oeste muito enorme, muito vasto seria descoberto. Então, mais tarde, como sanatório de Battle Creek, tornou-se famoso pelo seu trabalho
em quê? Prestem bem atenção. Na área da dieta e alimentação saudável e, eu sublinhei, foi um modelo para muitos outros sanatórios. E atenção, estes muitos outros sanatórios não eram apenas sanatórios adventistas, eram outros. Então o sanatório de Battle Creek foi o quê? Um modelo. Eu pergunto, se os princípios aqui defendidos e praticados neste sanatório adventista não fossem realmente claros e que fossem bons, acham que os outros sanatórios os teriam adotado? É óbvio que não. É óbvio que não. Em 1874, White ajudou a fundar o Battle Creek College, ou o Colégio de Battle Creek, uma instituição adventista do qual o seu marido foi nomeado presidente, a quando da fundação. Sob a sua influência, o movimento adventista foi ativamente abolicionista. O que é que isto quer dizer? Eram completamente a favor da abolição da escravatura. Ou seja, os primeiros grandes, as pessoas que mais vocais foram nos Estados Unidos contra a escravatura foram adventistas do sétimo dia. E durante as décadas de 1860 e 1870, White foi um proeminente defensor da temperança. Em 1880, ela e o marido publicaram Life Sketches of Elder James White, ou seja, retratos da vida do ancião James White, ou Tiago White, and his wife, e da sua esposa, a senhora Ellen White. Após a morte do marido, no ano seguinte, em que ano é que estamos, portanto, o ano foi 1880, ano seguinte, 1881, Ellen White perdeu o marido. Ellen White James White, ou Tiago White em português, tinha acabado de fazer 60 anos, 60. 2 dias depois de fazer 60 anos ele faleceu. Portanto, faleceu muito novo ainda, não é? E ela ficou viúva desde então. Após a morte do marido, no ano seguinte, Ellen viveu 4 anos em Ellsberg, na Califórnia. Viajou e deu palestras pela Europa entre 1885 e 1888. Aqui, eu creio que há um pequenino erro aqui da Enciclopédia Britânica, foi 87 e não 88. E foi missionária adventista na Austrália, agora estas datas sim estão certas, entre 1891 e 1900, onde fundou uma escola que mais tarde se tornou o Avondale College, que ainda hoje existe. Este Avondale College na Austrália, não muito longe da grande cidade de Sydney, na Austrália. Após o seu regresso aos Estados Unidos, ela viajou por todo o longo e imenso Oceano Pacífico de navio até São Francisco. Após o seu regresso aos Estados Unidos, White liderou um movimento para remover as instituições adventistas de Battle Creek. Porquê? Ela queria fazer aquilo que hoje em dia os políticos falam muito, queria descentralizar a Igreja. A Igreja estava muito centrada, muito concentrada em Battle Creek. Ela quis descentralizar, para que a influência adventista se espalhasse por outras zonas. Então a faculdade mudou-se para Berrien Springs, Michigan, como Emmanuel Missionary College, ou Colégio Missionário Emmanuel, e que veio depois a chamar-se posteriormente Universidade Andrews, em 1960, que ainda hoje se chama Andrews University, ou Universidade de Andrews, e em 1913 a sede da igreja e o jornal foram transferidos para Tacoma Park, no estado de Maryland, isto é, no leste dos Estados Unidos. A partir desse ano, White viveu principalmente em Santa Helena, na Califórnia. Aqui está o fim deste artigo, como disse, a fonte é Enciclopédia Britânica Online. Pois bem, deixem-me então chamar aqui a atenção para algo que eu gostaria de chamar a atenção, queridos irmãos. Estou quase a terminar. As suas opiniões sobre saúde, as opiniões de quem? Ellen White, que ela expressou. Reparem, se ela foi profetisa, foi inspirada por quem? Por Deus, obviamente. E já agora, faço aqui outro parênteses, não deixe de fazer este parênteses para dizer o seguinte, mesmo no nosso meio hoje, existem pessoas que alegam que coisas que Ellen White escreveu porque foi influenciada pela cultura da sua época. Ora, a cultura da época de Ellen White é a cultura do século XIX. E eu faço esta pergunta para a vossa reflexão. E acho que vocês conseguem ver qual é a resposta lógica a esta questão. Se Ellen White, como alegam alguns, digo bem, alegam alguns, se Ellen White foi influenciada pela cultura da sua época, então não foi influenciada por Deus. E a pergunta é, então, mas foi inspirada por Deus ou foi inspirada pela cultura da sua época? Eu acho que as duas coisas simplesmente não combinam. Eu já fiz a minha escolha há muito tempo. Eu acho que Ellen White foi inspirada por Deus, não pela cultura da sua época. Portanto, se alguma vez ouvirem alguém dizer que aquilo que Ellen White escreveu é porque foi influenciada pela cultura da sua época, irmãos, não prestem atenção, porque isso é seguramente a voz de um falso profeta a falar aos vossos ouvidos. Recentemente, muito recentemente, um grande iluminado, um teólogo europeu dos Países Baixos,
publicou um artigo numa das revistas online adventistas, entre aspas, que é uma das revistas mais liberais, para dizer o mínimo, mas eu digo mais apóstatas que há no seio do adventismo, porque temos apóstatas no nosso meio, sejamos claros e diretos. E esse indivíduo, nos termos mais ofensivos, falou mal de Ellen White e do Grande Conflito. E disse que aquilo que Ellen White escreveu no Grande Conflito escreveu o que escreveu porque foi influenciada pela cultura do século XIX. E a cultura americana ou a cultura dos Estados Unidos no século XIX era muito anticatólica. Então ela escreveu o que escreveu, por exemplo, quando falou do catolicismo romano, porque foi influenciada pela cultura da sua época. Volto a perguntar, ela foi influenciada pela cultura da sua época ou foi inspirada por Deus? Não há como conciliar estes dois conceitos, simplesmente não há. É como alguns querem conciliar evolucionismo com criacionismo. Simplesmente não funciona. Não funciona. Reparem, até aqueles que são evolucionistas de gema, eles acham ridícula a ideia só de conciliar evolucionismo com criacionismo. E qualquer criacionista de gema deveria rejeitar em absoluto qualquer ideia evolucionista. Porque os conceitos, os paradigmas da evolução e da criação simplesmente são opostos completamente um ao outro, estão nas antípodas um do outro. Não funciona, não junta. Da mesma maneira, não junta o conceito de que Ellen White foi influenciada pela cultura da sua época com o conceito de que ela foi inspirada por Deus. Está claro este ponto, sim ou não? Então, as suas opiniões sobre saúde, especialmente a sua oposição ao uso de café, chá, carne e drogas, foram incorporadas na prática adventista do sétimo dia. Deixem-me dizer-vos que eu concordo plenamente com o que diz a Enciclopédia Britânica. Reparem, isto não é palavras minhas, são palavras da Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica está certa porque isto foi facto. O que é que foi facto? De que as suas opiniões de Ellen White sobre saúde, e especialmente a sua oposição ao uso de quê? Ao uso de chá, café, chá, carne e drogas, foram incorporadas na prática adventista do sétimo dia. A pergunta que eu faço para a vossa reflexão hoje, queridos irmãos e amigos, e aqueles que nos acompanham online, é esta. Será que estas práticas ainda continuam incorporadas na prática adventista do sétimo dia de hoje, sim ou não? Sabem, eu quando comecei a preparar este sermão, eu queria apresentar algumas coisas, mas depois vi, não dá tempo. Não dá tempo. Porque eu quis fazer uma apresentação de base, mas eu vou fazer aqui um desafio. E o desafio é, esta igreja tem muitos jovens, ainda hoje vimos a quantidade de crianças e jovens que vieram aqui à frente. Tem muitos jovens, eu faço aqui um apelo aos jovens, porque eu sei que há aqui nesta igreja jovens de muito talento, muito mesmo. Não estou desculpem a expressão, a dar graxa. Estou a dizer aquilo que é mesmo a convicção do meu coração. Estão aqui nesta igreja jovens de muito talento. Eu quero fazer um desafio a esses jovens. Peguem, por favor, naquilo que eu vou mostrar a seguir, façam uma investigação e venham um dia apresentar à igreja. E vocês dirão, mas como é que eu vou apresentar à igreja se não me convidarem? Façam o seguinte, se o Espírito Santo tocar o vosso coração e vocês sentirem o desejo de fazer essa busca, falem com o pastor desta igreja ou com o primeiro ancião, o irmão Kim Ferreira, e digam, olha, eu aceitei aquele desafio do pastor Paulo Cordeiro, fiz a minha investigação e gostava muito de apresentar à igreja isto. E, por favor, faço um apelo ao pastor desta igreja e ao ancião, aceitem essa proposta que esse jovem vos fizer. E reparem, nós hoje temos, isto é uma cópia daquilo que está no website na internet, podem ver lá em cima o símbolo, digamos, aquilo é tirado, digamos, da assinatura de Ellen White, Ellen G. White, ok? E aqui estão os escritos de Ellen White em várias línguas, em muitas línguas. Olhem, há aqui línguas que eu nem sabia que existiam. Todas elas têm os escritos de Ellen White e aparece ali em português e também logo a seguir em inglês. Aparece aqui africância, que é uma língua da África do Sul. Aqui o Nelson deve saber o que é africância, porque viveu lá na África do Sul. Reparem, aparece ali a bandeira brasileira. Aqui há uns tempos atrás aparecia a bandeira portuguesa, mas eu compreendo porque quem fez todo este trabalho e justiça seja feita foram os nossos irmãos no Brasil, não é? Foram eles que puseram tudo isto e todos os escritos de Ellen White que aparecem em português do Brasil. Assim como, por exemplo, em inglês não aparece a bandeira inglesa, mas a bandeira dos Estados Unidos. Pois bem, vão a este website. E neste website, na parte, então, dos escritos em português, reparem ali naquele retângulo que eu pus ali, diz ali português, reparem quantos livros lá estão. Quem pode ver? Eu não consigo ver daqui. 84. Mais quantos devocionais? São livros 84, aqui devocionais 17. 84 mais 17 dá 101.
101 livros. Tem muito para onde escolher. E agora reparem, fazendo uma breve busca, olha aqui, eu fui buscar, fazer uma busca neste website, e reparem, mais uma vez, é aqui a inteligência artificial a funcionar, a gente põe uma palavra e faz a busca, e o que é que o motor de busca vai fazer? Vai procurar em todos os escritos de Ellen White, na língua portuguesa, todas as passagens onde aparece aquela palavra. Eu pus a palavra, por exemplo, a palavra café, ok? Quantas vezes lá aparece? Conseguem ver daí? Ali. Não conseguem ver. Já agora, lá em cima, deem por favor a indicação. 258. Muito obrigado, irmão. Então, 258 referências em relação a quê? O que é que lá está? Café. Eu pergunto, bom, algumas repetem-se, deixem-me dizer-vos também. Algumas citações repetem-se. Mas com 258 citações, acham que este foi um assunto que Ellen White tomou em consideração, que levou a sério, sim ou não? O que é que acham? Acho que sim. Mas, depois, uma busca que eu fiz sobre chá, quantas vezes aparece lá? Digam-me, por favor. 273, ainda mais. 273, mais uma vez pergunto, acham que este era um assunto que Ellen White valorizava, sim ou não? Sem dúvida, senão não teria escrito tanto sobre este assunto. Depois, a seguir, aparece a palavra, eu fiz a busca com a palavra carne, e apareceram 1400 e tal citações, e disse, isto é... E depois pensei, não, espera lá. Depois comecei a ver alguns textos, é a carne, por exemplo, quando fala da carne, da nossa carne, como as nossas paixões carnais, quando Jesus assumiu a carne humana, etc. Portanto, não interessava. Então o que é que eu fiz? Nós, quando fazemos uma busca, temos também buscar os termos corretos. Então eu pus carne e logo a seguir a palavra alimento. Ou seja, o que é que agora o chat vai fazer, o motor de busca vai fazer? Vai procurar onde é que a palavra carne aparece num contexto em que a carne é alimento. Então quantas vezes lá aparece? Quantas? 425 vezes. Uau! Quase o dobro das citações em que ela fala do chá e do café. Eu pergunto, será que a carne como alimento era algo que preocupava Ellen White, sim ou não? Eu acho que a resposta é mais do que óbvia. O que é que acham? Ou será que eu estou a delirar? E depois, sobre drogas. Eu primeiro procurei sobre drogas apenas. Quantas citações aparecem lá? 231 citações. E depois eu disse, espera lá, aqui drogas é um termo muito vasto. Drogas com medicação. Quantas vezes? 33. Então, Ellen White também se referiu às drogas com medicação, ou às drogas que se usam, que são criadas pela indústria farmacêutica. O que é que ela disse sobre isto? É o desafio que eu coloco então aos jovens desta igreja. Faça uma busca nos escritos dela e venha um dia aqui apresentar à igreja, irmãos. Eu poderia vir, mas eu acho que fica muito melhor um jovem fazer essa busca e apresentar aqui este assunto. E já agora, sabem uma coisa? Eu já ouvi alguns médicos, mesmo dentro da nossa igreja, dizerem, bom, quando Ellen White fala de drogas, estava a falar das drogas do seu tempo. E eu faço uma pergunta. E a minha pergunta é muito simples. A mensagem que Deus dá a um profeta ou uma profetisa é só para o seu tempo ou estende-se pelo tempo depois do tempo desse profeta? Já perceberam a minha pergunta? Não perceberam? E onde é que eu pretendo chegar? Mas no seu tempo havia drogas terríveis. Sim, havia drogas terríveis. E será que as drogas de hoje são muito boas? Será que as drogas de hoje não são terríveis? Será que a indústria farmacêutica descobriu o santo graal da medicação e hoje apresenta drogas completamente inócuas? É só perguntas para reflexão, não estou a fazer afirmações, só perguntas. Estou mesmo a terminar. Olhem, eu vou aqui apresentar 3 textos bíblicos que estão no Antigo Testamento. Êxodo 15, 26. E disse, foi uma promessa que Deus fez ao seu povo através de Moisés. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, o que é que lá está a seguir? Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26, na versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão bíblica do Brasil. Irmãos, eu não teria coragem, eu sou muito sincero, eu não teria coragem de fazer uma afirmação tão arrojada quanto esta. Mas já tenho a coragem de apresentar aquilo que o Senhor disse, porque eu acredito num assim diz o Senhor.
E o Senhor disse que se, atenção que este se introduz uma condição, se ouvires, e ouvires como? Atento. Ou seja, não é ouvir e depois entra num ouvido e sai no outro. Ouvir atento é ouvir e ficar lá, dentro do cérebro, dentro dos neurónios. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres, porque se não fizeres, não vai resultar, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, qual é a promessa que segue, se nós cumprirmos a condição proposta? Qual é a promessa? Nenhuma enfermidade. Quantas enfermidades? Nenhuma. E o Senhor é tão radical, extremista. Uma afirmação destas, isto é extremista. Será? Bom, se querem achar que isto é extremista, bom, então vão se queixar junto de Deus, não é? Não tem culpa nenhuma desta afirmação que ele fez. Mais, Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio o quê? Irmãos, antes de prosseguir, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu não estou aqui a falar do alto do púlpito, como se isto não fosse para mim, só fosse para vós. Não. Isto é em primeiro lugar para mim. Eu sinto-me interpelado por estes textos. Eu apenas estou a partilhar algo que a palavra de Deus nos revela. Eu estou tão sujeito a isto como cada um de vós. E, portanto, não tenho nenhuma superioridade, nenhuma, absolutamente nenhuma, zero, sobre cada um de vós. Isto é para mim. E, aliás, até diria mais, como pregador e como pastor, em primeiro lugar é para mim. E já agora faço aqui um apelo para os jovens que aceitarem aquele desafio que eu coloquei. Jovens, quando fizerem a vossa busca e quiserem apresentar, tenham cuidado, pelo menos, de fazer duas coisas. Primeiro, analisar, vocês já estão a pôr em prática aquilo que vão pregar, sim ou não? E se não estiverem, pelo menos façam um pacto com Deus, de com a sua ajuda e com o seu poder, porem em prática. Não venham pregar algo que vocês não põem em prática. O maior poder que um pregador pode ter é de pregar aquilo que ele vive. Se ele prega uma coisa e vive outra, quem é que vai dar credibilidade a esse pregador? Outro texto. Estou mesmo a terminar. Deuteronômio 7,15. O que é que diz este texto? O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre quem? Sobre todos os que te odeiam. Já agora, não odeia ninguém. Senão ficam com as doenças dessa pessoa que odeiam. Irmãos, olhem para este texto bíblico que vocês conhecem também, Malaquias 3,6. Diz assim, porque o Senhor não muda? O Senhor não muda. E eu pergunto, se o Senhor não muda, aquelas promessas que acabámos de ler naqueles três textos, 2 em Êxodo e 1 no livro de Deuteronômio, mudaram? E se não mudaram, por que é que nós hoje vemos tantas enfermidades entre o povo de Deus? Ah, porque Deus mudou, porque Deus alterou os seus preceitos. É isso? Não, irmãos. Mais uma vez, eu não estou a falar do alto do pedestal. Não. Eu estou implicado também. Mas deixem-me dizer-vos em toda a humildade. Reparem, até o profeta Daniel, quando fez aquela célebre oração que está registada em Daniel 9, ele não disse, pecamos. Ele incluiu-se ele próprio. Eu tenho aqui de dar a mão à palmatória e dizer, irmãos, nós como povo temos pecado, e muito, em não seguir e não pôr em prática as recomendações que o Senhor nos tem dado através dos seus profetas. É por isso que as enfermidades vêm sobre nós. Se nós seguíssemos rigorosamente todos os conselhos que nos são dados, seríamos o povo mais saudável, com maior saúde que existe à face da terra. Não tenho a menor das menores dúvidas sobre isso. Às vezes ficamos muito contentes, ler aquelas notícias dos adventistas do sétimo dia, que foram considerados um grupo com maior longevidade. É, os adventistas lá de Loma Linda. Não se esqueçam. Porque os adventistas de Canelas ou de outras partes do nosso país não são como os adventistas de Loma Linda, que seguem o estilo de vida que eles seguem. Certo? Ai de vós, quando todos os homens, disse Jesus, de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O que é que os pais faziam aos falsos profetas? Diziam bem deles. Sabem, se vocês ouvirem as pessoas dizerem mal de Ellen White, regozijem-se com isso. Eu regozijo-me, sabem porquê? É sinal que ela é uma profetisa verdadeira. Porque se fosse falsa profetisa, toda a gente dizia bem dela. É o que Jesus disse. Jesus, quando esteve nesta terra, disse, e com isto vou terminar,
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Pergunto, talvez esta perseguição literal não exista hoje entre nós, mas será que nas nossas sinagogas, nas nossas igrejas, não estamos a perseguir e a maltratar os profetas que Deus nos envia? E Jesus ainda disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Pergunto, será que estas palavras podem se aplicar hoje a nós, sim ou não? Ou se podem. Não pensem que estas palavras só se aplicaram no passado. Não, elas podem se aplicar a nós hoje também. A cada um de nós individualmente e a nós como igreja. E termino com o mesmo texto com que comecei. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos teus profetas e prosperareis. Irmãos, se queremos prosperar no plano físico, mental, emocional, espiritual, sigamos as recomendações dos profetas. Que Deus nos ajude a todos nós. Amém.